Bom dia, Bom comunidade dia, Estácio. Bom dia, professor Sebastião, bom de, dia. Sebastião de Paula. Tá? Bom dia, professores da Estácio. Tá? Eu estou neste momento aqui, no espaço do Instituto Federal do Ceará, conversando com o professor efetivo Sebastião de Paula, que é um professor da área de artes. E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre livro didático e seus desdobramentos de qualquer assunto ou subassunto relacionado com o tema central, que é o livro didático. E começando então essa rápida entrevista, aí eu pergunto ao professor Sebastião de Paula, é meu amigo, mas eu não sei o nome completo dele todo. Francisco Sebastião de Paula. Tá, professor, então a primeira pergunta que interessa para este momento é o seguinte: nestes últimos anos de 2020 para 2023, ou um pouquinho anteriormente, o senhor tem participado de alguma reunião da área de artes voltada para o atendimento da clientela do ensino médio, que o Instituto Federal do Ceará trabalha com ensino médio? Tu tens participado de alguma reunião cujo objetivo seria a escolha do livro didático? Bom, Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, né, para essa entrevista. Espero que eu contribua com alguma coisa do seu trabalho, lhe parabenizar aí por estar fazendo artes visuais, porque achei ótimo que você esteja, né, realmente adentrando essa nossa área que eu trabalho há tanto tempo. Olha, Moacir, na realidade o meu foco aqui quanto professor é no nível superior, inclusive na pós-graduação. Mas eu realmente... Teve uma época que eu trabalhei com o ensino médio, porque o Instituto aqui tem, né, por lei, né, tem a obrigatoriedade de ter 50% de ensino médio. Então teve uma época, e no ensino médio, obrigatoriamente, geralmente no contraturno, tem a obrigatoriedade também de ter disciplinas de artes. Então teve um período que eu trabalhei tanto ministrando aulas para essa turma, como também eu trabalhei na parte de estágio 2, se não me engano, estágio 3, corrigindo, aonde o estágio 3 é desenvolvido aqui com os alunos do ensino médio, o ensino de artes. Então os alunos já passam a ter sua prática em sala de aula e o professor faz o acompanhamento. Então assim, o meu contato com o ensino médio foi esse, mas já faz um certo tempo em que eu não trabalho com o ensino médio. Com relação a livros, especificamente escolhas de livro, eu realmente nunca participei. É por isso que quando você me convidou, e logicamente é sempre um prazer conversar com você, eu disse eu não sei até que ponto eu poderia realmente contribuir com a tua pesquisa diretamente. Professor, embora mente assim você não tenha participado da escolha, mas vem uma frase, um charvão que a gente aqui e acolá observa em alguns trabalhos ou artigos que trata do tema. A frase diz assim: livro didático adotado é para ser utilizado. O que é que você acha dessa? Bom, nós sabemos que historicamente, né, existem livros e livros, né? Então, assim, por muito tempo se teve essa noção de que o livro tinha que ser adotado independente da qualidade do teor, né, de contribuição que ele poderia ter para a área. E às vezes, e aí eu não posso afirmar com certeza, já que eu falei que eu não tenho vivenciado a área, mas às vezes, não vou afirmar que seja o caso daqui, eu precisaria realmente ter participado dessas reuniões. Há algumas pessoas que fazem parte das equipes, elas não são tão especializadas em cada assunto. Às vezes elas estão muito mais por uma questão institucional ali, né, de função que desempenha. Então isso muitas vezes pode levar
a escolha de um livro onde a pessoa não tenha uma grande fundamentação para a área e não vai contribuir tanto. O importante, eu acho que o professor, e eu acredito que aqui não haja essa imposição, pelo menos no período que eu trabalhei, aqui não havia essa imposição de você ter que usar um livro. Eu sei que tem livros, chegam livros aqui, não sei se o período é semestral ou é anual, mas assim, não há aquela obrigatoriedade. O professor tem a liberdade de trabalhar e extrair do livro aquilo que melhor ele acha que vai contribuir para a sua disciplina e para o desenvolvimento do aluno. Mas pode ocorrer, né, dependendo de quem esteja à frente, de querer seguir o livro ao pé da letra. Aí eu acho que isso não é muito interessante. O importante é perceber o que é mais importante dentro desse conteúdo, porque muitas vezes o conteúdo ele não é tão amplo, mas você pode, a partir dali, né, dependendo da visão do professor, né, da sua metodologia, né, do seu conhecimento, ele extrair daquilo que aparentemente não é tão contributivo, mas dependendo de como ele trabalha, tem uma grande contribuição para todos os alunos. Bom, dando continuidade então, há uma questão interessantíssima, que é a de acompanhar a evolução de todas as disciplinas, não só de artes visuais, ou de arte com todos os seus desdobramentos, seus campos, mas há uma tendência da gente acompanhar a questão do livro didático em relação à evolução da qualidade do ensino com base no conteúdo dos livros didáticos. Eu percebo, professor Sebastião, que você aparentemente tem quase a minha idade, então, na época de 70, você teve contato com a antiga educação artística na condição de aluno de educação artística. Sim, claro que tive. Tá? E hoje você sabe que a 5692/71 já não vale tanto por causa da atual LDB. Uhum. Tá, eu gostaria que tu fizesse assim um esforço de lembrança da época que você fazia educação artística para o momento que hoje você é professor. E a pergunta nesse sentido é o seguinte: o que é que você acha que evoluiu da antiga educação artística, passando pelo PRODEARTE, Programa Integrado de Arte dos anos 80, e agora depois dos anos 90 para cá com a LDB? Foi positiva essa evolução? Você analisa positivamente ou negativamente a passagem dos tempos e a forma como a arte está sendo trabalhada hoje? Bom, Moacir, realmente eu tive educação artística na escola e também fui professor de educação artística. Opa, que bom! Aí melhora a coisa. Pois você conhece os antigos livros, onde é que eles estão centrados. Na realidade, no meu período, por exemplo, de ensino fundamental, que hoje mudaram os nomes, me desculpe aí se eu não estiver muito atualizado com as nomenclaturas, porque exatamente como eu te falei, hoje em dia a minha vivência no ensino superior e na pós-graduação, que eu também sou professor do mestrado, aqui do mestrado de artes. No meu período lá, eu não lembro de livro nenhum o professor apresentando. Ele chegava, inclusive era um professor de língua inglesa que dava educação artística, o professor Madeira, né? Lembro sempre dele. Então ele só chegava e colocava a gente para desenhar e pronto. Só depois no segundo grau é que uma professora, que da qual foi fundamental para mim, infelizmente já faleceu, a professora Gessoniesa, ela propõe num dia de sábado uns cursos de desenho e a gente trabalhava, mas isso já fora da sala de aula, né? Não era no período da aula de educação artística, né? Então, e aí nós desenvolvemos umas oficinas e foi a primeira exposição na qual eu participei. Então, assim, hoje em dia, vendo como estão os livros, e assim, não dá para falar muito de tantos professores, mas pelo menos pelos que eu conheço, pelos colegas que nós temos aqui que trabalham com ensino médio aqui no Instituto Federal, né, mudou muito. Lógico, tem suas críticas, nada é perfeito, né, tem suas deficiências, se questiona muito, por exemplo, essas mudanças recentes, né, que a arte galgou a um certo patamar e agora
desmoralizaram de novo, derrubaram, baixaram, era área, não é mais, agora, né, nessa nova mudança que houve aí. Certo. Mas com tudo isso, pelo menos os conteúdos dos livros que eu tenho observado melhoraram muito, porque há uma preocupação, embora superficial. Eu, como dou aula para o mestrado, e tem muitos professores que estão fazendo mestrado, inclusive agora o Instituto abriu, né, uma linha especial para o pessoal da prefeitura, para professores, né, para a formação de professores da prefeitura. Então eles criticam muito, né, diante de todo esse contexto. Mas pegando as críticas, os pontos positivos e negativos, você não pode dizer que só houve pontos negativos. Tem pontos extremamente positivos. Você pega um livro desse que vem hoje para as escolas, fala de arte popular, embora superficialmente. Deveria ser melhor valorizado? Sim, deveria ser. Mas, pelo menos você ouve falar, né, das danças populares, né, do folclore, você ouve falar da música, da arte indígena. Agora eu te digo. Essa é a grande novidade mesmo na educação. Essa é a né? grande novidade. Então você não pode dizer que só houve retrocesso. Né? Então, embora nesse jogo político tudo que nós temos aí, nós sabemos que a arte, não sei até que ponto algum dia ela vai se tornar realmente importante, como deveria ser, mas realmente houve avanços, sim, não só retrocessos. Essa novidade da questão da cultura indígena, né, que passa a ser valorizada, também acontece com os afrodescendentes, né? Sim, O sim. pessoal artista de origem africana, né, começa a aparecer também, sendo valorizado, né, na contextualização de nossa época, com seus trabalhos artísticos, né? Sim, o que a gente não via na época da educação artística, não tinha isso, não. Na realidade, Moacir, é bom você ressaltar esse ponto, embora que, uma pequena assim, observação, embora não fosse devidamente como merecem, Opa, bom dia, mestre. Como merece ser colocado, né, ainda, embora ainda não seja valorizado como foi. Aí nós sabemos que historicamente a Europa trabalhou a vida inteira, né, para o continente africano ser colocado como uma coisa menor, essa coisa toda, mas mesmo assim... Vamos fazer o seguinte, mestre. Interrompe essa parte, porque ficou... Não é isso não, é porque pode não estar gravando. Sim, pronto. Porque isso coisou aqui. Pronto, vamos dar continuidade aí. Então, assim, retomando aí a história, né, dos afrodescendentes e dos povos originários, no caso, né, os indígenas. Então, assim, os afrodescendentes, apesar de até o dia de hoje ainda não ter, ninguém ainda valorizou como se deve a contribuição desse povo para esse país, né? Mas mesmo assim, principalmente na música, né, você já tinha uma certa projeção. Agora, os indígenas, isso talvez seja a novidade mais recente, seja essa, porque de maneira nenhuma se colocava. É verdade. Né? Então, assim, é lógico, os afrodescendentes ainda merecem muito mais. Precisa se reconhecer tudo que esse povo fez e tem feito, continua fazendo por esse país. Mas a contribuição deles aparecia, pelo menos na música, né, na questão da capoeira, aquilo não, por ali, né, mas você tem toda a razão. É um avanço grande essa questão da valorização dos povos indígenas e as suas artes, né? Meu amigo Sebastião, eu vejo que você é um privilegiado porque você, embora seja especificamente da área de artes visuais, mas você tem outros talentos. Por exemplo, você é instrumentista, mais especificamente tocador de violão, e você tem umas composições musicais. Então, é um sinal aí de que você é um artista e um educador polivalente. E é esse aspecto do profissional ser um polivalente que a gente vai entrar nesse campo. Ora, a gente sabe que desde a época da educação artística, que as leis educacionais já colocavam uma grande responsabilidade para o professor da arte
de que ele fosse um polivalente. Embora os livros didáticos ficassem muito naquela base do desenho, algumas vezes pegando como base o desenho e o desenho geométrico, ou alguma coisa de história em quadrinhos, apontava-se caminho para alguém produzir, a criança produzir, o adolescente produzir um objeto baseado naquelas figuras, né? Encaminhando a meninada também para habilidades industriais. Mas o que é que acontecia, né? O Brasil sempre foi muito precário naquela época dos anos 70 para meados dos anos 80. Era difícil a formação de professores, né? E quanto mais o professor também criar habilidades, não no seu campo específico de formação, mas mesmo assim ter que dominar a dança, o teatro, a música, né? Aí eu te pergunto o seguinte: o que é que você acha da atual lei ter dado continuidade a esse aspecto do professor polivalente, né, que já vem desde a educação artística para os momentos atuais, isso ter se preservado? E não o fato, por exemplo, de criar-se uma estrutura de grade curricular, onde, dependendo da série, cada professor trabalhasse a sua habilidade, né? A gente vê que hoje é assim, não é desse jeito, não é? Um professor de arte, ele trabalha com o domínio dos outros campos das artes e tem que, a cada série, trabalhar todas essas linguagens. Não é? O que é que você acha disso? Você tem toda... É bem engraçada essa história, assim, engraçado no sentido de falar, mas não tem graça nenhuma, né? Não tem graça, eu concordo. Porque realmente, na minha época de formação, que eu fui para a sala de aula, já existia essa questão da polivalência, mas nós nunca tivemos essa formação polivalente, na realidade. Eu lembro muito bem que a minha formação é em música, e na disciplina, que é uma licenciatura, né, porque na época do concurso, hoje eu não estaria aqui se eu fosse fazer hoje, porque aqui na área das artes visuais existe licenciatura em artes visuais, porque tem, na minha época não tinha. Então, qualquer licenciatura afim, e eu tinha licenciatura em música, então por isso que eu prestei o concurso e passei. E também o meu concurso exigia uma especialidade, que era na área da gravura, que eu fiz para gravura, e eu sou um profissional da área da gravura, né? Então, nós não temos essa formação. Não, eu estou falando no geral. A maioria dos professores não tem, você sabe disso, você também é meu contemporâneo, sabe, inclusive dos nossos estudos de período, que a gente não tem. É muito curiosa essa situação, né? Porque aí é aquilo que eu falei do retrocesso, aí você pode falar de um retrocesso, que quando chegou um período, inclusive uma lei agora mais recente, que não me pergunte leis, porque depois que eu tive Covid, aí o número de lei, nome, eu não sei. Mas essa uma lei mais recente aí, com a obrigatoriedade da música individualizada, a música nas escolas, né, que só ficou na lei. Então, e também havia... Nós sabemos muito bem que, infelizmente, isso é uma questão voltada para a questão econômica, né? Isso é para não pagar a quantidade de professores que deveriam ter na escola. Então, isso é uma disputa tanto de mercado, quanto é uma disputa também do ponto de vista político, de política econômica, que não quer. Então, o professor continua. Achei muito curioso, em cima disso, eu participei de uma banca para professores do Estado, né? E olha o que aconteceu. A prova era para professores de forma geral, mas a prova que foi em si, o conteúdo da prova era para as artes visuais, e aparece um professor de música. Aquele cara, quanto professor de música, ele deveria ser um ótimo professor. Ele foi dar aula, que era do assunto pertinente, que era o que estava sendo exigido na prova, né, no tópico lá que foi escolhido, de sorteio, e ele deu aula de música. Então, assim, por quê? Aquele professor, ele vai ter... Eu estou falando nele especificamente por um exemplo, mas se você for fazer um levantamento aí, com certeza 95% não tem essa capacidade de lidar, né, com todas essas áreas. E pode até lidar, mas vai ser algo que não vai... Porque é impossível você ter todos esses conhecimentos. Você fez uma ressalva aqui no início em relação à questão de que realmente eu trabalho com várias áreas.
Mas isso não foi uma formação que eu tive. Por exemplo, a questão da música é uma coisa que eu gosto. Não, fazendo também uma observação, não sou esse instrumentista que você diz. Eu faço zoada no violão, mas realmente compor. Hoje eu tenho feito composições, parceria aí com o professor Carlinhos aqui da música. A gente até lançou um EP aqui agora recente, já tínhamos lançado um CD, mas isso é uma coisa natural da minha parte, quer dizer, é algo que eu não trato nem isso profissionalmente, isso é um hobby da minha parte que eu gosto de fazer, e isso eu faço nas minhas horas vagas, entendeu? Se eu for dar aula de música, porque aí eu sou formado em música, na realidade a minha graduação, eu terei conhecimento por essa especificação que eu tive, porque eu não tinha opção. Quer dizer que tua especificação está mais voltada para a música do que para as artes visuais? Não, a minha graduação é em música, eu fiz uma especialização em arte e educação que tinha aqui no Instituto Federal, o meu mestrado é em educação e o meu doutorado é em artes, voltado especificamente para a área da gravura. Mas em termos de atuação, tu está atualmente atuando mais em que cursos? Não, artes visuais? Artes visuais, não, artes música visuais, não, música é que eu te disse. Uma vez me pediram aqui para fazer um projeto, né, de extensão na área da música, eu falei, pô, vocês estão doidos? Tem alguns profissionais da música aqui, eu só tenho formação, e a minha formação, eu não sou um músico atuante do ponto de vista do músico instrumentista, como você falou. Eu faço quando eu estou ali, quero me divertir. Mas nós temos excelentes profissionais, você sabe disso aqui, profissionais de excelente qualidade, Carlinhos, Nonato, Costa Holanda, um grande maestro, e aí tem outros aqui, que eu esqueço o nome no momento. Então, assim, é uma coisa à parte. Mas a nível de ser professor e ter domínio dessas 4 áreas, pelo menos, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, se fazendo na sala de aula aquilo que você vai improvisando, né? Tudo de forma muito superficial, né? Então, aí é um retrocesso, na realidade não é nem um retrocesso, continuou no que já estava, embora sendo feito, fizeram uma maquiação, né? Na época que a arte conseguiu ser área, aí se teve essa ilusão de que a arte ia colocar esses 4 profissionais, pelo menos 4, né, das artes visuais, do teatro, da dança e da música. Nós encontramos na rede, principalmente na rede municipal e estadual, esses profissionais, mas eles com certeza, isso por toda a vivência que eu tenho de professor e como eu te falei no mestrado, eles fazem o que podem, entendeu? E quando não são exigidos, eles preferem trabalhar especificamente na área deles. A gente entende que o professor tem a sua formação específica, mas a lei obriga que ele trabalhe as diversas linguagens, né? Tu acredita, mestre Sebastião, que será que o nosso Instituto Federal facilita isso para o próprio professor da casa, já que aqui nós temos curso superior de música? Não, é só técnico, né? Os técnicos, por enquanto. A licenciatura está aprovada, mas não efetivou-se ainda. Já aprovaram a licenciatura em música, né? Mas falta só botar... Não autorizaram. Ainda não está autorizado. Então aqui nós temos, cursos na área de música, na área do teatro e na área de artes visuais. Há uma política que vem ajudar o professor de artes que dá aula no ensino médio da escola com a promoção nesses cursos de extensão para que eles tenham a sua formação continuada e venha compensar essa falta de conhecimentos e habilidade das outras linguagens, se não a sua? Olha, Moacir, eu acredito que não. É assim, e até mesmo você pode... Será a concreção daquela frase, daquele chavão, como é casa de ferreiro? Espete pau. Não, na realidade é até talvez uma questão estrutural mesmo, assim, porque, por exemplo, os cursos de graduação, nossos, se não me engano, são 4 semestres e meio. Né? O de teatro, eu não sei se são 4,5 ou 5 semestres. Então, assim, o que deveria haver e não tem, e aí eu não entendo aqui por quê, porque parece que a UFC tem, seria esses alunos desses cursos, eles terem a possibilidade, no caso de música, por enquanto, é mais complicado porque é técnico, mas no caso do teatro e das artes visuais,
que tanto dialogam e tanto tem a ver um com o outro, né? Porque o teatro, você sabe muito bem, é uma área e que engloba todas as outras áreas das artes visuais. É como um cinema, né? Você tem o ator, você tem a música, você tem o texto, você tem o escritor, o cenário, você tem o cenário, né? Então você tem o iluminador, tem a parte da fotografia, então você engloba tudo. O ideal era que esses alunos tivessem a oportunidade, aí teriam que mudar a matriz curricular dos cursos, né, para que eles tivessem essa possibilidade, já que sabe-se, quando se entra aqui, que ambos os cursos são de licenciatura, né? Então, assim, mas como parece que ainda tem essa visão, isso é uma suposição, não posso afirmar que eu não pesquisei nada sobre isso, ainda de que o professor vai ser obrigatoriamente, né, um polivalente, mas que ele não precisa, ele está ali, ensino médio, arte, não sei o que, tanto faz, tanto fez. Reencontrei um aluno meu que hoje é músico, e ele lembrou assim, fui seu aluno, sabe que naquela época as artes não reprovavam e tal. Essa visão, não é que eu esteja aqui exaltando a reprovação, mas as outras disciplinas, elas, lógico que tem a questão do gosto de cada um, né? Eu particularmente sou das artes, mas gostava muito de matemática. Hoje, apesar de escrever, depois do doutorado melhorei muito minha escrita, mas nunca fui muito afeito à língua portuguesa, né? Mas assim, muitos alunos, eles se dedicam a essas outras disciplinas, eu estou falando até em ensino médio, até o ensino médio, porque sabe que reprova. Então é muito mais uma questão de você querer aprender, é uma questão muito mais com medo da punição, da reprovação, do que você gostar da aprendizagem. Então isso é uma reflexão que deveria ser feita, né? Porque como arte, eu trabalhei em escola, eu fui professor de escola pública e de escola particular. Eu comecei dando aula numa escola particular, lá no José Alto, que nem existe mais, né, no ensino fundamental. Depois fui professor de ensino médio em 2 escolas do estado, como contrato temporário, né? Então, assim, na escola particular, se eu fosse reprovar meus alunos, eu não tenho esse objetivo. Para mim, a reprovação não é que você não tenha, mas é porque essa forma de avaliação, aí é outra discussão que ninguém vai entrar agora. Né? Exatamente. Mas, assim, é porque isso se exige, e é muito curioso, assim. Então, por exemplo, teve uma época que se fez aquela história a avaliação, ela não pode ser quantitativa, tem que ser qualitativa. Mas lá no final você não tem que botar o númerozinho lá. Então, olha a lei das contradições. Então, discute e quando se fala em como põe em prática a situação. Tem uma palavra que está me fugindo aqui da cabeça, mas quando se fala no sentido de mensurar o conhecimento, vai prevalecer o número matemático. Aí você tem razão, né? Mas vamos voltar para aquela ideia inicial que tu falou. Assim, existem livros e livros, tá? E aqui, agora eu farei uma pergunta, você fique à vontade de desdobrar esse assunto da maneira que você quiser. Você concorda comigo que nem todo professor sabe trabalhar bem os livros acadêmicos, científicos, resumi-los e transformar esse livro para uma linguagem do aluno fundamental e médio? O livro didático, não sei se você concorda comigo, vem exatamente para facilitar para o professor esse trabalho. Porque se ele quiser fazer uma redução, ele vai dar continuidade a um trabalho já mastigado que está dentro do livro didático. E seguindo então essa lógica, não é? É que entra então, dentro da ideia do Programa Nacional do Livro Didático, um bem que atende esses tipos de professores, que talvez não tenham a capacidade de produzir o seu próprio material de ensino. Mas ele será um bem maior, principalmente para o aluno de baixa renda que não tem condição de comprar livros, indicados pelo professor, sejam didáticos ou paradidáticos.
E aí a gente vê esse negócio do PNLD, que agora também é estendido para o ensino médio, né? Uhum. PNLD, né? Uhum. E aí eu queria que você me falasse sobre o seu ponto de vista enquanto um bem para o aluno, no sentido social e cultural. Uhum. É isso que eu estou te dizendo. Esses livros mais recentes, eles deram um avançado nesse sentido de ampliar esse leque de, pelo menos, você está colocando essa questão, eu me lembrei da coisa do PowerPoint. Uhum. O PowerPoint hoje em dia é considerado assim, uma grande metodologia, né, revolucionária quando surgiu, porque você pegava, né, antigamente os professores pegavam, levavam aqueles papelõezinhos, Exato. escrever e tal. O PowerPoint é a mesma coisa, assim. Tem gente que usa o PowerPoint, pega o PowerPoint e lê de cima a baixo. Aí eu vi até uma crítica sobre isso. O pessoal dizendo assim, hoje está dizendo que os professores mudaram a metodologia, né, baseado exatamente, saindo daquele professor que antigamente, né, era o professor que era o dono do saber. Eu brinco muito isso com meus alunos hoje em sala de aula. Eu estou falando alguma coisa aqui, aí às vezes eu mesmo pego o celular, peraí, eu vou olhar aqui no Google. Ou então os meninos ligarem direto no celular. Eu digo, hoje em dia é muito difícil você dar aula. Por quê? Porque se você disser uma coisa que não se fundamenta, o aluno já chega aqui e corre, peraí, professor, o senhor está dizendo aqui. Não, aqui tem uma informação, né? Então, é a mesma coisa do livro. E aí tem umas críticas a respeito da história do PowerPoint, que o pessoal diz, o cara disse que é um professor dentro do padrão, que não é mais a profissão da educação bancária, aquele que o Paulo Freire tanto criticava. Isso. Né? Da questão da experiência, que vem do Don Dewey, que vai começar a modificar isso. A questão da experiência, de valorizar o conhecimento do aluno também, né? E aí o cara pega o PowerPoint e diz que é um professor que não é mais de educação bancária, mas ele utiliza do mesmo jeito que ele utilizava. Quer dizer, é um recurso considerado dentro... É uma mesma recurso coisa, visual. não é a mesma coisa, que bem utilizado, ele é incrível, é fantástico, pode ser. A mesma coisa é o livro, vai depender como você utiliza, né? E aí entra uma questão que aí é outra questão mais complexa, que vai ver o tipo de professor que está lá também, porque nós somos professores, aqui não é questão de falta de ética, mas tem professores e professores, cursos e cursos, formações e formações, né? Existem, infelizmente nós sabemos que tem dessas faculdades aí, muitas aí pelas esquinas, que é uma distribuidora só de diploma, entendeu? Exato. Não tem essa preocupação da qualidade do que você está ensinando. Então, muitas vezes você tem um diamante na mão, mas você não sabe lapidar, então nunca se torna uma joia. É uma questão de você ter também a capacidade, porque às vezes eu digo, isso é outra coisa que eu digo para os meus alunos, né? Eu mostro para eles uns desenhos recentes que eu estou fazendo agora, a lápis de cor, que você tem visto, acompanhado, que a gente é amigo. Aí eu digo para eles, olha, vocês estão vendo isso aqui, mas professor, que cor maravilhosa, esses efeitos, professor, não sou eu que sou genial. Eu digo para eles, você pode fazer um suco de limão com laranja? Então, pergunta doida é essa, né? Se falar dessa que o senhor está fazendo. Eu digo, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para você fazer um equipamento de alta tecnologia com um machado na mão. Porque porque nem sempre você tem a ferramenta ou a disponibilidade, né? Quer dizer, o material pedagógico é adequado para se desenvolver um determinado procedimento. Mas muitas vezes você tem o equipamento e você que não tem a capacidade. Então, discutir isso aí é uma coisa muito complicada. Então, isso vai depender muito da formação e do professor que está utilizando aquele livro. O que eu te disse, hoje em dia, acompanhando os livros, né, que eu tenho visto aí, né, esses livros que estão vindo, melhoraram muito em relação à nossa época. Na nossa época vinha faça a linha, não sei o quê. Aí, por exemplo, eu vi livros recentes que o cara fala da Bahia, a mãe menininho não sei de quê, não sei de quê e tal, ela desenvolveu isso, aí vai a tribo indígena tal, tem esse grafismo, então assim, tem muito em relação a essas questões. Então, é assim, entendo. Vai depender de quem está à frente, se você tem uma capacidade ou não. Eu te digo o seguinte, com todas as observações de críticas que se tem
ao sistema os livros que vêm, apesar de serem superficiais, e talvez nem possam ser, e aí talvez algumas críticas, Moacir, precisariam também se refletir a respeito. Será que um aluno do ensino fundamental e médio já teria condição de ter uma quantidade tão grande de informações, um nível de aprofundamento maior? Essa é uma pergunta que eu deixo. E a gente pega o livro de arte do ensino médio, a gente vê que ele vem muito bem carregado agora com contextualização, né, de época, de produção artística, né? Exatamente. E a carga horária, a gente tem que lembrar que a carga horária que é dada para o ensino médio é 2 aulas semanais. Pois é. Agora tem tido uma coisa interessante nesses avanços aí dessas escolas de tempo integral. É onde tem sido talvez desenvolvido melhor, porque eles têm um contraturno e tem tempo muito grande para desenvolver. Esse pessoal tem desenvolvido um trabalho interessante. Você vê relatos, pelo menos dos alunos que chegam com os projetos que a gente vê no mestrado, que estão vindo, né, que já trabalham na rede, tanto municipal quanto estadual, a gente percebe muito isso. Essa qualidade desse pessoal está melhorando. Tem outra coisa, falando especificamente de Ceará, né, outra coisa, Moacir, que a gente tem que ver, quando eu estava fazendo o doutorado em Minas Gerais, o pessoal não acreditava que o Ceará só passou a ter curso de ensino de arte a partir de 2000, com a Gama Filho, depois o Instituto de 2002. E esse tempo todo? Você sabe historicamente que a SCAP tentou em 1951, mas o curso só durou 1 ano e não formou ninguém. Então, olha a lacuna que nós temos. Então, isso em termos de formação, nós estamos começando a melhorar alguns índices, porque os nossos alunos estão saindo aqui das nossas licenciaturas e dessas licenciaturas à distância, como dessa que você está fazendo, né? E de outras, a da UES, essa tu é da Estácio. Isso é uma grande contribuição que vai trazer para a parte do ensino de arte. Com certeza, com certeza. Professor Sebastião, a última questão, e que essa é importante para a linha do meu trabalho, mas não significa dizer que eu consiga dados em relação a isso. E a última questão é a seguinte: tu tens ouvido, por parte dos professores que lidam com livro didático e ensino médio, professor de artes, tu tem ouvido deles alguma crítica contundente, alguma reclamação, ou eles apontarem alguma incompatibilidade do livro em relação à Base Nacional Curricular Comum, a BNCC? Tu tem visto alguém reclamar ou fazer alguma crítica assim em cima do livro adotado aqui nesses últimos períodos em relação, não é, a possível incompatibilidade entre o livro, o ensino e o que propõe a BNCC? Ora, Moacir, sobre do Instituto Federal especificamente, é o que te diz, poucos, porque os professores que chegam ao mestrado, né, aqui do Instituto são mais o pessoal de arte e não é o que trabalha com o ensino médio. Dos professores em geral que a gente recebe no mestrado, sim, muitas críticas, e muitas críticas em geral, principalmente sobre essas superficialidades que eles consideram com relação mas eu converso com eles, mas eu conheço esses livros, vi que eles têm isso, mas isso é de forma superficial. Então tem crítica. Tem críticas, logicamente, né, sobre essa nova estrutura, né, que é montada, toda aquela história que foi remontada. O aspecto econômico que você colocou também, né? Pois é, o aspecto econômico, o aspecto didático em si, o aspecto também político do ponto de vista partidário também, que isso é uma coisa importante saber, porque você sabe que você não pode fugir, você que é um homem bem politizado, eu sei, né, toda a sua trajetória até o dia de hoje, você sabe que tudo na vida é política. O pior é quando ela se limita à política partidária, aí piora a situação. Quando se limita à política do ponto de vista do entendimento, a política como uma coisa importante para o homem quanto ser social, isso é extremamente importante. Quando a política ela é feita, como a gente viu recentemente, né, e não temos fugido muito, embora dependente que uns mais à direita, outros mais à esquerda, outros mais no centro, sempre, isso é uma crítica que a gente tem, inclusive, me parece que agora talvez alguém possa dar uma melhorada nisso. Que cada governo que entra, ele mexe em tudo, inclusive na parte educacional.
Eu nunca esqueço que quando nós estávamos numa reunião do Estado, quando eu era professor temporário, isso na década de 90, a professora chegou e disse assim: olha pessoal, os termos utilizados no MEC agora são outros, porque mudou o governo. Cada governo que entra, existem as palavras que serão, que vão determinar a forma. E essas palavras, elas têm poder, e as palavras, elas estão aliadas às políticas públicas e às políticas educacionais. Nós vimos aí recentemente, né, como é que foi o encaminhar dessa coisa toda. Então, tem muitas dessas críticas à questão dos livros, a questão da estrutura hoje que determina, né, essa nova reforma aí, né, da LDB, que tinha antes e que agora já está diferente. A gente sempre ouve muitas críticas. A gente discute muito isso nas aulas do mestrado, exatamente sobre isso. É aí que a gente até pode assim suspirar um pouquinho com a vitória do Lula, né? Porque desde a queda da Dilma aí os camaradas queriam crescer e isso iria mexer com a política conteudista, é claro, não é, das escolas, passando por cima do PPP, projeto político pedagógico, e ia também influenciar na produção dos livros didáticos se esses camaradas insistissem na ideia da chamada escola sem partido, né? Como é que a gente vai discutir arte, mentalidade, pensamento, se a gente não mexer na questão ideológica, né? na maneira de pensar dos artistas? Exatamente. Mas é isso que eu te digo, assim, dos livros que eu tive acesso, né? Dos livros que eu tive acesso, depois, fora da entrevista, eu lhe digo por que eu não me aprofundo em determinadas questões. Certo. Porque isso é uma entrevista e depois eu lhe digo isso. Não, mas eu já estou muito satisfeito. Pois é, tem algumas coisas que a gente conversa com o Zap, para você ter uma ideia por que eu estou dizendo isso. A diferença que se sentiu foi nessa mudança da LDB, embora saibamos que aí tinha um peso muito grande, tanto político quanto ideológico, que esse talvez seja o grande problema, porque quando você pensa a questão da ideologia, qualquer ideologia, e aí eu não vou ser leviano aqui de só dizer que é da direita e da esquerda, mas qualquer ideologia, quando ela é mal direcionada, se ela não tiver como foco, ela vai atrapalhar, né? Aí, como nós vimos agora, a gente já sabia, essa coisa o aluno escolhe, isso está sendo questionado agora, me parece que vai ocorrer mudanças, provavelmente sim. O aluno é que vai escolher o que ele quer estudar. Quer dizer, não estou dizendo aqui que o aluno não tem a capacidade de discernir sobre isso. Pois é, mas o aluno vai escolher, por exemplo, aqui nós temos reuniões com do curso, né? Então os alunos eles querem, cada um que chega quer mudar a matriz, mas isso não existe. Você não pode ter uma coxa de retalhos assim. É verdade. Ninguém joga uma matriz, entendeu? Você imagina um aluno de ensino médio, de ensino fundamental, ensino médio principalmente, né? O que estão propondo que o aluno escolha, ele vai lá, ele é que sabe o que ele quer e tudo. Aí você pega uma realidade, que até a gente estava conversando essa semana na sala de aula, que escolas, eu citei um exemplo, quando o nosso curso de artes visuais era lá na Aldeota, tem uma escola na esquina ali da Costa Barros com a qual é aquela rua que era lá, que hoje continua aquele negócio ali, na Aldeota ali, pertinho daquele hospital que tem o São Sebastião? Não, São Sebastião não. Hospital Batista, não sei. Não, é ali na Costa Barros, do lado, em frente ao Colégio Militar ali, que nós éramos ali. Aí do lado, na esquina, tem uma escola. Eu esqueço o nome da escola, mas não é uma escola particular, mas é uma escola que não é essa escola. Ela é ali, uma classe média, não é uma escola, por exemplo, vai ver a escola aqui, Carla dos Ricos. Eu tive que ir lá, porque eles tinham uma quadra aberta para o nosso lado e a gente não conseguia dar aula, porque eles ficavam fazendo barulho, e por lei eles nem poderiam ter aberto, né? Dentro da arquitetura precisava ser fechado. Fui lá pedir a eles que eles se mandassem, que a gente não conseguia dar aula, né? Isso. Na sala de aula, naquela época, isso acho que faz quase 7, 8 anos, né? No início da década de 2000. Eu entrei, tive acesso, me permitiram entrar lá na sala, cada sala já tinha um tablet ligado à internet. Aí você pega e diz assim,
Não, mas hoje a rede estadual e municipal também tem acesso à internet. Mas vai ver como é que o aluno, um monte de menino na frente de um computador. Então, essa lacuna entre o tipo de informação que esse povo recebe e o que o povão recebe, isso é uma lacuna muito grande. E isso, na hora que você escolhe lá, entendeu? É tanto que você sabe que as escolas particulares elas não são obrigadas a usar a LDB do jeito que ela está, não. Certo. Né? Uhum. Professor, eu estou muito contente com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Né? Eu espero dela produzir um bom podcast. E falta apenas uma coisa. Eu queria que, em poucas palavras, através da voz, né, do áudio, que você me autorizasse a utilizar esse conteúdo num trabalho acadêmico de conclusão de curso. Eu quero que você me autorize isso para fins de produção científica da Universidade Estácio. Sim, com certeza. Eu, Francisco Sebastião de Paula, professor do Instituto Federal do Ceará, autorizo sim o uso para os fins acadêmicos, com certeza. E se você preferir também, e aí por uma forma mais segura, que é mais interessante, também de forma escrita, viu, Márcio? Eu até lhe aconselho que hoje a gente confia muito na tecnologia, um bicho desse pifa, como o meu celular pifou um dia desse, eu perdi um monte de coisa. Está autorizado aqui do ponto de vista do áudio, mas se você quiser fazer um documentinho e assinar, é mais seguro, eu lhe aconselho. Pronto, pois então eu vou, com base no áudio, produzir um PDF, vou te remeter, certo? E você Mas analisa aí. mande como PDF, não, mande como texto de Word, porque aí eu posso assinar. Um DocX. Exatamente. Tá bom. Tá bom. Aí ele vai voltar então para ti em forma de texto. Tudo bem. Tá bom? Ok. Então tá autorizado, né? Com certeza. Tá, obrigado, professor. Tá? Espero ter contribuído com alguma coisa aí, que é o meu. Eu falo muito, né? Afinal de contas, nossa profissão é falar. É falar, é. Não, claro, aqui foi ótimo. Tá, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Tá, boa sorte na sua pesquisa. Tá, obrigado. Quero ver depois finalizada, viu? Vou encaminhar para você em áudio, você vai receber já não, já eu esse tô material. falando, não é só a entrevista, eu E quero depois ver o resultado, sim. o resultado do trabalho final. Passo para ti, com TCC certeza. lá. O TCC, eu passo o TCC para você. Gostaria de ler, eu acho que você vai dar grande contribuição. Tá, joia. Obrigado, professor.